Bom, dando sequência no que a gente está explicando, aí lembro novamente, por favor, depois se inscrevam no canal, para que quem sabe lá na frente, depois a gente consiga até fazer uma aula pelo YouTube ao vivo, presencial, com a participação do pessoal. Para isso eu preciso de várias pessoas inscritas. Então se inscrevam aí, por favor, coloquem os comentários de vocês, como é que está a aula, como é que não está, até para eu poder melhorar. Falem com os colegas, repassem isso para os colegas de vocês, para quem já foi meu aluno, para quem ainda vai ser, de repente por aí vai, para a gente poder fazer um trabalho bem feito. Eu conto com a colaboração de vocês para a gente melhorar continuamente, ok? Continuando então, o texto expositivo ou explicativo. Bom, um exemplo de um texto explicativo. Verbete do dicionário. Aí então esse textozinho aqui eu vou estar mostrando aquele verbete, no caso, o verbete nostalgia. Então eu vou estar descrevendo, falando o que é a nostalgia. Eu estou explicando o que é a nostalgia. Eu estou expondo o que é nostalgia. Aí vem a definição. Tristeza causada pela saudade da sua terra ou de sua pátria. Melancolia, saudade de alguma coisa do passado, de um lugar, de pessoas, tal, essas coisinhas aí. Ou seja, o meu texto explicativo vai exatamente explicar um determinado assunto, determinada coisa. Principais características. É uma sequência de informações neutras, sem juízo de valor. Eu simplesmente informo, que é o objetivo central. Meu objetivo único aqui, pode ser colocar o objetivo único, é de fato informar sem nenhum valor posto ali. Então somente isso. Não vou emitir minha opinião, não vou falar nada a favor, nada contra, simplesmente só emitir uma informação. Predominância de verbos no presente. Isso é fundamental, até porque essa informação ela tem que ser vigente. E predominância da terceira pessoa. É muito comum isso aí até mesmo nas dissertações. A terceira pessoa, onde não é, como não é na primeira pessoa, não tem o juízo de valor, então eu já coloco isso aí diretamente na terceira pessoa. Tá? Do texto argumentativo, muito usado também em redações, onde eu vou estar argumentando, mostrando uma defesa de uma ideia. Aqui, por exemplo, a pena de morte é negativa e por isso não deve ser legalizada. Bom, isso aqui é uma ideia. Mas também tem pessoas que já acham que a pena de morte deve ser legalizada. Então, cada um vai apresentar o seu argumento defendendo o seu ponto de vista. Na Veja dessa semana, está até passando a reportagem principal, é sobre a discussão novamente sobre a questão do aborto. Todo mundo deve estar ligado, está por dentro do assunto, a questão daquela criança de 10 anos que sofreu um estupro, e aí permitia-se ou não se permitia que praticasse o aborto daquela criança de 10 anos. Então isso aí gerou novamente esse debate a nível nacional das instituições, das pessoas que são a favor ou contra o aborto. Cada um vai ali então apresentar o seu ponto de vista. Agora, quando eu falo apresentar, não é simplesmente mostrar meu ponto de vista, é isso, de forma alguma. Eu tenho então que argumentar sobre esse ponto de vista. Eu tenho que apresentar dados, apresentar questões sobre aquele ponto de vista que eu defendo. Eu tenho que mostrar o que é aquele ponto de vista. Normalmente, nesses textos argumentativos, fica bem comum, bem presente realmente a ideia da pessoa que está passando a mensagem. Isso aí é fundamental, é básico. Tanto é que as principais características têm uma consequência e marca de subjetividade, ou seja, a expressão de opinião. Essa pessoa, no caso eu, estou emitindo a minha opinião, tem que ficar bem claro que essa é uma opinião minha, não é uma opinião de todos. Ali, no momento em que eu estiver defendendo a minha tese, pode ter pessoas que têm opinião diferente da minha. Por isso que eu devo deixar bem claro que essa opinião é minha. Na hora que eu vou escrever um texto, deve-se perceber que aquela opinião é de quem está escrevendo, ou seja, eu. Tá? Sequência de argumentos para defender esse meu posicionamento. Então eu vou realmente colocar vários argumentos que mostrem, principalmente os pontos positivos dessa minha argumentação, desse meu posicionamento. É raro acontecer dentro de um texto argumentativo que as pessoas coloquem os contra. Normalmente só colocam os prós, só os quesitos a favor. Aí a pessoa que tem ideia contrária vai exatamente apresentar
no caso contra o primeiro, vai apresentar aquilo que é os contra, os aspectos negativos, que para essa pessoa agora, que está mostrando os pontos negativos com a opinião contrária, diferente da primeira, são exatamente os pontos positivos. Então, no caso do aborto, eu vou chegar aqui e apontar o porquê que é interessante que se pratique, se possibilite a prática do aborto dentro de alguns quesitos. Falei dos pontos positivos tudinho. Aí na hora que o Júnior for apontar a ideia dele, boa parte dos pontos positivos que ele apontar serão exatamente os pontos negativos postos dentro da minha opinião. Ok? Paramos aí por enquanto, mas aí tem mais coisa ainda dentro. Dá mais tempo, né, Júnior? Ok. Que aí eu vou mostrar então para vocês um resumozinho básico. Dessas tipologias textuais. A narração, vou até colocar aqui destacado. O objetivo da narração é contar uma história que envolve personagens e acontecimentos. São apresentadas ações e personagens, o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. A estrutura, narração, narrar, contar, personagens, enredo, o espaço. A descrição, o meu objetivo da descrição é exatamente fazer com que o meu interlocutor crie na sua mente uma imagem daquilo que está sendo descrito. E como é que eu vou possibilitar que o meu interlocutor crie essa imagem na mente? Através das características. Eu preciso deixar bem claro quais são as características daquilo que eu estou descrevendo. Bom, no caso da minha caneca, se vocês não estivessem vendo, só estivessem me ouvindo ou simplesmente estivesse escrito, eu deveria colocar muito mais características para que vocês realmente tivessem a condição de criar, imaginar essa canequinha na cabeça de vocês. Eu não sei se vocês já assistiram ou tiveram curiosidade, depois deem uma olhada em um desenho muito legalzinho, quando era molecote aí, Mundo Imaginário de Bob. Passava na época no SBT. Era um desenhozinho que um molequinho, uma criancinha, falava alguma coisa para ele e ficava realmente, criava aquilo na cabeça dele. A pessoa, para fazer isso, tem que ter uma criatividade muito grande, muito boa. Descritivo, né? O descritivo. A estrutura dele, a introdução, desenvolvimento e conclusão. E, por fim, a dissertação. Podemos dizer que dissertar é falar sobre algo, sobre determinado assunto, expor, debater. Então, colocando isso destacado bonitinho. Por que eu estou colocando isso aqui destacado bonitinho? Para lembrar o seguinte, olha, na hora que vocês estiverem fazendo um relatório técnico, um relatório de estágio, uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, a linguagem utilizada, o tipo de texto é um texto dissertativo. Vocês vão estar então debatendo, expondo, fazendo a defesa de opinião de um ponto de vista onde predomina exatamente os conhecimentos técnicos pertinentes a um determinado tema. No caso dessa dissertação, a regra gramatical para esse tipo é sempre expor o tema e deve sempre ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Sempre, gente. Não tem um texto dissertativo sem introdução, sem desenvolvimento e conclusão. A introdução, eu vou exatamente mostrar o meu assunto, dar uma visão geral sobre o meu assunto. No desenvolvimento, aí eu vou aprofundar nos conhecimentos, vou aprofundar naquilo que eu tenho que mostrar. Eu vou apresentar os meus objetivos ali dentro. Na verdade, o objetivo até mostra dentro da introdução. Aí dentro do desenvolvimento, eu vou colocar os prós, dos pontos de vista, mas também posso, inclusive, colocar os aspectos negativos. E, por fim, a conclusão, que nada mais é do que o fechamento, as referências de tudo aquilo que foi abordado anteriormente. Ok?